final de semana? Divertiram? Curtiram bem? Hoje é dia de São Pedro, o terceiro santo das festas juninas. Então nós tivemos Santo Antônio, São João e hoje São Pedro, encerrando o período de festas juninas no nosso Nordeste. Certo? Só uma lembrança, datas comemorativas. Na nossa aula de hoje, teremos um pouquinho mais de História, continuando a nossa aula de História da semana passada. Todo mundo de olho, todo mundo prestando atenção, que o assunto hoje é maravilhoso. Cai direitinho no que vocês gostam. Vamos ver o que é? Bora lá? Hoje nós iremos falar sobre brinquedos e brincadeiras. Quem aqui não gosta de brincar? Crianças adoram brincar, adultos também, vovô, vovó também. Brincar faz parte da nossa vida. O principal trabalho da criança é o brincar, além de estudar, claro. Certo? O Brasil se formou a partir dos mais variados povos. Tia, você falou que ia falar sobre os brinquedos e as brincadeiras. E por que você está dizendo isso? Porque é através da formação do povo brasileiro que também vieram as nossas brincadeiras e os brinquedos. Vocês lembram que a tia Luciana vive dizendo que a formação do povo brasileiro é um milkshake de gente? Vocês lembram disso? Por que a tia diz isso? Porque o povo brasileiro é originado de vários outros povos, de várias outras raças. Vamos entender isso um pouquinho melhor? A nossa diversidade cultural foi formada pelos indígenas, que foram os primeiros habitantes do nosso Brasil, que estavam aqui, que eram os donos da terra. Depois, pelos europeus, que vieram para o Brasil com os portugueses inicialmente, né? Os indígenas estavam aqui e os portugueses chegaram ao Brasil. Dizem que os portugueses descobriram o Brasil. Não é bem por aí, porque o Brasil já pertencia aos indígenas, certo? E os portugueses deram esse nome para os indígenas, porque eles achavam que estavam indo para as Índias e não que estavam vindo para o Brasil. Aí deu um errinho lá na rota e eles vieram para o Brasil. Chegando aqui, eles achavam que os nativos do Brasil eram os indígenas que viviam nas Índias. Na verdade, não. Na verdade, era o povo nativo do nosso país. Depois dos portugueses, vieram outros povos europeus. Os franceses, os ingleses, os espanhóis. Mas, inicialmente, os portugueses foram os primeiros europeus a chegarem ao Brasil. Quando os europeus chegaram, eles precisavam de mão de obra. Eles precisavam que alguém trabalhasse em suas fazendas. E eles trouxeram, então, os africanos para trabalharem nas fazendas com a plantação de cana-de-açúcar. Então, a diversidade do nosso povo se deve primeiramente aos indígenas nativos do Brasil, aos europeus, inicialmente com os portugueses, e aos povos africanos. Continuando. Em nosso dia a dia, realizamos várias atividades que foram herdadas desses três povos que a tia já falou. Indígenas, europeus e africanos. Vamos ver como é que isso aconteceu? Vamos lá? Começamos pelos indígenas, que foram os primeiros habitantes, que eram os originais aqui na nossa terra, certo? As meninas indígenas brincam com bonecas de argila, aprendem a plantar, fazem objetos de cerâmica e seus animais de estimação são animais da floresta, são animais da mata, como o coati, o macaco e o jabuti. Aqui tem até a menina com um miquinho em cima da cabeça. Para eles isso é muito natural, é muito normal, porque eles vivem nas florestas, eles vivem na mata. Então para isso é como se eles tivessem um gatinho, certo? Isso são as meninas. Vamos ver agora os meninos. O que os meninos indígenas, de que eles brincam? Os meninos gostam de pular, nadar, subir em árvores, imitar os adultos e também brincam com pequenos animais. Como a tia já falou, animais da mata.
Aqui esse rapazinho lindo pulando no rio. E aqui ele ajudando o adulto na pescaria. Crianças indígenas. Continuando. Aqui nós temos alguns brinquedos indígenas que até a gente costuma brincar até nos dias de hoje, né? Na nossa realidade. São coisas que vieram da tradição indígena e que nós absorvemos, que nós pegamos de emprestado, pegamos para nós. Como o arco e flecha, a peteca, quem é que não gosta de brincar peteca? A flauta, o chocalho, o maracá e o bilboquê. Um dos brinquedos que vocês fizeram na aula de musicalização, lembram? Que a tia Samila deu? Também é um brinquedo de origem indígena. Vocês fabricaram o brinquedo, tiraram foto, mandaram para a tia. Lembram disso? Então, esses brinquedos de origem indígena também fazem parte da nossa brincadeira nos dias de hoje, na nossa própria comunidade, na nossa cultura. As crianças indígenas. Como é esse relacionamento entre a criança e o adulto? Os índios adultos ensinam as crianças por meio de histórias, aqui o pajé contando as histórias para as crianças, ou então através de dança e música. Eles se juntam todos na tribo e fazem uma grande festa com muita dança e muita música. Será que a gente faz isso também? A gente se junta para festejar com danças e músicas? Também faz parte da nossa cultura. Pra frente. Aí, partindo das crianças indígenas, vamos falar um pouco também das crianças portuguesas. Porque quando os portugueses vieram de Portugal para o Brasil, não vieram só os adultos, também vieram crianças, certo? Os portugueses vieram para o Brasil e começaram a plantar cana-de-açúcar, como a tia já falou, em grandes fazendas. Essas fazendas receberam o nome de engenho, os engenhos de cana-de-açúcar. Como a tia também já falou, para trabalhar nesses engenhos, os portugueses trouxeram da África os africanos para trabalharem como escravos. Na verdade, os africanos eles não vieram passear no Brasil. Eles vieram como escravos, perdendo então a sua liberdade. Mas isso é um assunto para outra aula, tá? As crianças portuguesas. Olha a brincadeira das crianças portuguesas que eles também trouxeram de Portugal para nós, também trouxeram da Europa e que fazem parte da nossa vida. As crianças portuguesas, quando vieram para o Brasil, trouxeram vários brinquedos e brincadeiras. Vamos ver quais são esses brinquedos? Bora lá? Ahá! Alguém conhece essas imagens? Alguém já brincou de amarelinha, de peão, de pipa ou raia e de bolinha de gude? Pipa, também conhecida como pandorga ou papagaio, o jogo de amarelinha, a bolinha de gude, o jogo de botão, né, que tem os jogadores, como se fosse um campo de futebol grandão, pequenininho, sei lá, e o peão. Todas essas brincadeiras são originadas de Portugal, da Europa, e vieram com as crianças quando os portugueses colonizaram o Brasil. E vivem na nossa cultura até hoje. Certo? Agora vamos falar das crianças afro-brasileiras. Vocês conseguem entender por que a tia colocou afro-brasileiras? Porque é exatamente a união entre africano e brasileiro. África-Brasil. São as crianças que nasceram quando os africanos vieram para cá. Eles são descendentes africanos, mas têm a sua parte brasileira. As crianças descendentes dos africanos que vieram para trabalhar nos engenhos também influenciaram na nossa cultura. Eles também trouxeram a sua herança cultural para nós. Vamos conhecer um pouquinho dela? Os meninos aprendiam com os adultos a tocar instrumentos e a fazer batucada. Que os meninos também gostam hoje, os meninos e também as meninas. Daquele bom e velho sambinha, o pandeirinho, o tambor. Tudo isso faz parte da cultura africana. Sim, tia. E as meninas? As meninas usavam pulseiras, colares de contas, sementes, panos coloridos amarrados na cintura, no ombro, ou como ela está usando o pano na cabeça.
Olha que coisa linda. É um jeito de se enfeitar e de mostrar a sua herança cultural. Até hoje também nós fazemos isso quando a gente quer ficar mais bonito. Certo? Pra frente! As bonecas de pano também foi uma cultura, uma herança da cultura africana que ficou para nós. Brincar com bonecas de pano. Certo? Algumas brincadeiras que nós herdamos dos afrodescendentes. A tia trouxe 3 brincadeiras que a gente vai entender mais ou menos. Primeira, terra e mar. Passa, risca no chão, faz uma linha. De um lado é a terra e do outro lado é o mar. E sob o comando de uma pessoa, a pessoa diz: terra, tem que pular para o lado da terra. Mar, tem que pular para o lado do mar. E vai até alguém, todo mundo que for errando, vai saindo da brincadeira. O último, aquele que acertar mais, é o vencedor. Chicotinho queimado. Uma pessoa vai esconder um objeto e os outros vão procurar. Aqui, essa menina está procurando aqui, ela achou que estava escondido. E a pessoa que escondeu só fica dizendo: tá quente, tá frio, tá morno. Não pode dizer onde é que o objeto está. Os outros é que tem que descobrir. E a terceira brincadeira, pular corda, que também faz parte da nossa infância. Brincar é uma atividade que faz parte da vida de todas as crianças. Como a tia disse antes, para as crianças, as atividades que são mais importantes para serem realizadas: brincar, estudar e fazer os cuidados pessoais, com higiene, né? Que a tia pede tomar banho todo dia, escovar os dentes, lavar as mãos. Isso tudo faz parte do dia a dia das crianças. A principal atividade da infância é a brincadeira. Todas as crianças gostam de brincar. Não importa o tipo de brinquedo ou o tipo de brincadeira. Todo mundo quer participar da brincadeira ou quer ter um brinquedo para ser seu, para compartilhar com os amigos. Seus brinquedos fazem parte do mundo de faz de conta. É através desse brinquedo, é através das brincadeiras que as crianças entram num mundo de imaginação, onde ela pode ser rainha, onde o menino pode ser um jogador de futebol, onde eles podem ser juntos os donos de um planeta novo. A partir das brincadeiras, elas vivem um mundo todo delas, um mundo encantado. Atualmente, os brinquedos eles são bem sofisticados, eles são bem modernos. São feitos nas indústrias, como por exemplo os carrinhos de controle remoto, bonecas que falam, que andam e outros, como as motinhas, os brinquedos de realidade virtual, os joguinhos de videogame, certo? Os brinquedos na atualidade, eles estão ficando cada vez mais modernos e sofisticados. Porém, também fazem parte das brincadeiras infantis os brinquedos artesanais, como nós vimos agora na época das festas juninas, as brincadeiras com o jogo de argola feito com garrafa e as argolinhas feitas, por exemplo, com jornal, e o bilboquê, que a gente adora fazer lá na escola, com só a tampinha da garrafa, fazendo com que a tampa caia dentro da garrafa. São brinquedos artesanais e que a própria criança pode confeccionar em casa. Também ajuda o meio ambiente, porque utiliza material reciclado. Fica aí a dica da tia, certo? Agora, mãos à obra! Vamos lá? A partir dessa aula, vocês podem fazer as atividades das páginas 25, 45 e 46 do nosso livro de história. Façam as atividades, tirem a foto da atividade e enviem para a tia. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim. Manda um áudio. Ou então, tira a foto e diz: tia, não estou entendendo essa questão. Que a tia Luciana ajuda você. A tia vai ficando por aqui, morrendo de saudade, mas já pensando no nosso reencontro. Até a próxima videoaula. Beijão! Tchau!